Olá pessoal, eu sei que a semana é complicada, principalmente a respeito do coronavírus, mas eu aproveitei essa semana exatamente para falar sobre salmos. Hoje eu começo a falar sobre o Salmo de número 1, versículo 1. Quando estudamos os textos destes salmos, nós encontramos muita coisa boa. O mais interessante é que esses textos geram para nós um direcionamento, correção, inclusive conforto e o mais importante, base sólida para a nossa fé. E falando a respeito desse salmo, nós vamos descobrir que Deus tem algo sempre reservado para nós em cada texto. Uma das coisas mais importantes que eu encontro nesse salmo de número 1, ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Como professor de língua portuguesa, eu aprendi que o segredo de uma sentença ou de uma oração está reservada no verbo. Meus professores de língua portuguesa, inclusive, diziam assim, né? Olha só, não sei se você vai lembrar também. Se você lembrar, dá uma dica aí, dá um toquezinho, aí manda sua mensagem. Oração sem verbo não é oração. Lembra dessa frase? Os professores de língua portuguesa sempre frisavam isso para nos fazer lembrar a cada dia que o segredo de toda oração é o verbo. E de acordo com o verbo, a forma como você coloca, como você posiciona esse verbo, ele vai dar o sentido mais amplo, mais seguro e mais certeiro dessa frase na interpretação de um texto. Por isso, eu falo que em toda interpretação de texto, principalmente o da Bíblia, comece procurando pelos verbos. João, conhecendo um pouco mais desse tesouro chamado verbo, escreve: no princípio, ele era o verbo. O verbo era Deus. Então nós vemos que nesse segredo a respeito do verbo, vamos descobrir que toda oração precisa ter o verbo. E esse verbo é o que o mesmo João fala, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. O que significa isso? Significa que quando nós estamos diante da presença de Deus e queremos orar a Deus, criar uma oração a Deus, é importante convidá-lo para a nossa oração. Ou seja, oração sem verbo não é oração. Ele precisa estar presente conosco, porque Ele que intercede por nós ao Pai, e juntamente com o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, para que a nossa oração seja respondida. E olha só que interessante, quando nós falamos em verbo, que é transformado aí como logos do grego, ele tem um sentido de razão, de palavra, mas o mais importante aqui é que ele é a razão de todas as coisas. E quando eu estudo o Salmo de número 1, eu encontro 3 verbos que estão na negativa. Não que eles são negativos, mas aqui foi colocado na negativa com uma razão importante. Principalmente porque a primeira palavra, ou as primeiras palavras que encontramos nesses salmos, diz assim: bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado vem do hebraico esher. Olha só que interessante. Essa palavra esher vem de uma derivação verbal, inclusive, e um dos verbos que comandam essa palavra, principalmente uma das funções verbais dessa palavra, ela geralmente vem de forma a ser usada, como que eu posso dizer para vocês? Ele vem de uma maneira não só demonstrativa, não só de uma maneira para colocar para nós o significado da palavra em si, mas ele vem para trazer um fundamento dela. Porque quando nós estudamos a palavra bem-aventurado, você vai descobrir que essa palavra, ou a flexão verbal dessa palavra, que é no hebraico, é de pual, e pual, ele tem uma causa, vou tentar traduzir isso para o português, ele tem uma flexão causativa. O que significa isso? Que para ser bem-aventurado, ele precisou tomar alguma decisão para que ele pudesse ter esse benefício. Ou seja, em outras situações, tudo depende do que a pessoa fez para que ela se tornasse bem-aventurada. Porque é causativo. Toda causa gera um efeito. E o que ele precisava fazer para ser bem-aventurado? Aí sim voltamos ao texto.
Hebreus, não hebreus, mas os hebreus conheciam, vamos dizer assim, esse texto de uma forma ímpar. Tanto é que ele fala o seguinte nos Salmos: bem-aventurado o homem. Como que ele é bem-aventurado? Primeiro, que não anda. Ele coloca o verbo andar no negativo. A gente sabe que o verbo andar é um verbo transitivo que indica um movimento, que indica um mover especial. A pessoa está andando, está caminhando. Ou seja, existe uma ação que causa movimento. Agora que ele fala assim, olha, bem-aventurado, o homem vai ser feliz, vai ser realizado, porque é isso que significa bem-aventurado. Feliz, bem-aventurado, completo em si mesmo, pleno. E o homem só vai se sentir assim, primeiro, se ele não andar. De que maneira? Não andar segundo o conselho dos ímpios. Meu Deus, nos dias de hoje, é tão fácil a gente encontrar tanta baboseira na internet. Pessoas que falam tanta coisa negativa, pessoas que falam tantas coisas assim que realmente te tira do prumo às vezes. As pessoas estão tão preocupadas em aumentar e mostrar de tantas formas diferentes as coisas negativas que acontecem no mundo e que se esquecem de olhar para cima, de olhar para Deus, de olhar para as coisas boas, de olhar para aquilo que nós temos de bom nos dias de hoje. Mas basta ligar a televisão que você vai encontrar todos os dias alguém falando do coronavírus, alguém falando de problemas políticos, alguém falando de guerras, alguém falando de alguém que morreu. Gente, é muito triste. E o mais interessante é que ele fala assim, ó, que não anda segundo conselhos de quem? Dos ímpios. O que é ímpio? Basta você pegar a própria palavra ímpio. Vamos tentar entender o que significa essa palavra. Ela vem da palavra pio, ou pia. Pia não é casa de lavar a mão, não, nem lavar a louça, tá? Essa palavra pia, do latim, significa aquele que acredita. Ímpio, essa palavra in, significa negativa dessa outra. Ou seja, a palavra ímpio significa aquele que não acredita. Uma pessoa sem fé, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não acredita em nada e que é muito negativa, que só fala as coisas de forma não só negativa, mas não acredita que coisas boas possam acontecer. Só falando nesse termo, só falando nessa parte, já é difícil, já é complicado. Imagina você andar o dia todo com uma pessoa negativista, uma pessoa que só fala coisa ruim, que só fala de desgraça. Já conhece pessoas assim que só já acorda pensando que o dia já amanheceu ruim. Acorda para já, nossa, o dia hoje está sol. Ah não, hoje o dia está muito frio. Ah não, hoje o dia está triste. Tudo para ele é negativo. Ímpio significa isso. Não dar ouvidos a tantas coisas ruins que o mundo todo, televisão, informática, internet, passa para nós. Isso nos motiva negativamente. Isso nos influencia de forma negativa. Isso nos afasta daquilo que Deus quer que nós aprendamos. Lembra de um texto que a Bíblia fala que a fé vem por ouvir. E olha só que interessante, essa fé significa crença, acreditar em alguma coisa. A gente passa a acreditar por aquilo que nós ouvimos. Se você acredita só em coisa ruim, você só vai fazer e viver coisa ruim. Se você só ouve coisa ruim, você só vai acreditar em negatividade. Por isso que essa influência não vai fazer de você uma pessoa bem-aventurada. E o salmista completa, ele não fala só que a pessoa vai ser feliz e completa se não andar segundo o conselho dos ímpios. Ele coloca mais um verbo na negativa ainda. Nem se detém no caminho dos pecadores. Ele aprofunda um pouquinho mais isso daqui. Ele desce mais um degrau dessa interpretação. Ele não fala apenas de só escutar coisa ruim. Não. A pessoa só vai ser feliz se, além de não escutar aquilo que as pessoas falam negativamente, pessoas sem fé, sem Deus, mas ele fala também que essas pessoas também não ficam parados no caminho dos pecadores. Ou seja, ele não só ouviu, como agora ele simplesmente se acomodou nesse caminho. Ele agora não é só uma pessoa que escuta o que o ímpio fala. Ele não é só uma pessoa que escuta, que dá ouvidos àquele conselho maldoso, triste, negativo. Ele agora passa a ser um deles. Olha que triste. Mas não só de aceitar o que os outros falam ou fazem. Ele passa a fazer igual, porque ele fica nesse mesmo caminho.
Mas o salmista não para aí de novo. Ele continua com mais um verbo, também na negativa. Ele fala, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha como o movimento vai terminando. Dá uma observada. Primeiro ele fala, aquele que não anda, ou seja, ele estava em movimento, mas ele não anda segundo o conselho dos ímpios. O verbo andar ainda mostra o movimento. Enquanto ele está andando, por mais que ele escute coisas negativas, de repente ele consegue, nesse caminhar, mudar a sua rota e voltar para o caminho certo. Mas o segundo verbo é deter. Ele parou de andar, agora ele deteve. Ele se deteve, ele parou exatamente nesse caminho ruim. Agora não tem mais chance de sair dele porque ele já está parado ali. E o outro, que é pior do que estar parado, é assentar. Ou seja, ele não só parou naquele caminho, mas ele ficou tão cômodo ali, agora ali faz parte da vida dele, ele se assentou. Ou seja, agora assentado nesse caminho, ele não tem como ser mais bem-aventurado. E agora ele está sentado à roda dos escarnecedores. Escarnecer é mais do que simplesmente rir, zombar, mas é fazer parte e caçoar de tudo. É espraguejar de tudo. É viver uma vida sórdida. Uma vida que não vai ter futuro. Por isso que as pessoas falam que enquanto você pensa negativo, fala negativamente, vive de forma negativa, você não consegue sair do lugar. Para você conseguir vencer na vida e ser alguém que realmente se sinta completo, sinta satisfeito, é necessário que você, primeiro, pare de ouvir coisas negativas. Segundo, não fique parado nesse caminho sem rumo. Terceiro, não fique sentado esperando as coisas acontecerem. E Paulo fala algo interessante. Paulo vem para complementar o que o salmista diz lá em Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5, você vai descobrir que no versículo 16, Paulo fala assim, ó, andai no Espírito, e jamais satisfareis a consciência da carne. O que ele quis dizer com isso? Olha o verbo andar novamente. Agora não está na negativa. Não está negativo porque agora não é fazer alguma coisa errada. Agora é fazer a coisa certa. Nós temos que assumir esse verbo andar numa visão positiva. Eu tenho que andar, mas firme num propósito. Qual o propósito? De estar andando no Espírito de Deus. O que significa isso? É deixar com que Ele realmente conduza os meus passos. E aí vem o segundo verbo. O segundo verbo que usa o nosso amigo apóstolo Paulo é o seguinte: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Gálatas 5,18. O que ele quis dizer com isso, completando o primeiro verbo? Que além de nós andarmos no Espírito, nós devemos deixar com que Ele nos guie. E é tão gostoso entendermos que, como disse o salmista também, que Ele, como nosso pastor, nada nos falta, Ele nos guia mansamente às águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma. A satisfação, sentir-se bem, sentir-se completo e satisfeito, significa que não só não ouvimos mais as coisas negativas, não estamos mais parados num caminho sem rumo e nem assentados esperando as coisas acontecerem. Agora, nós estamos exatamente andando no Espírito, sendo guiado pelo Espírito. E o verbo aqui vai se completar com outro, que Paulo fala no versículo 25 de Gálatas 5. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ele completa aqui um ciclo. Não é um ciclo vicioso, mas é um ciclo de vida. Porque ele coloca que além de andar no Espírito, nós devemos ser guiados por Ele. E quem é guiado por Ele deve viver nele. E aquele que vive no Espírito volta de novo a andar em Espírito. Ou seja, é um ciclo que não deve ser cortado. É uma aliança que você faz entre Deus e você. Não é entre o pastor, não é entre a igreja, não é nada disso. É entre você e Deus. É deixar de ouvir as coisas negativas, é deixar de ficar parado no caminho sem rumo, mas completamente assumir um objetivo com Deus, e também não ficar sentado esperando as coisas acontecerem. É andar guiado pelo Espírito Santo de Deus, vivendo a vida que Ele tem para você. Paulo fala isso para nós, para exatamente entendermos o sentido do que é ser bem-aventurado, do Salmo de número 1. Salmo de número 1, versículo 1 diz exatamente isso. Eu sei que muitas vezes nós não temos tempo para nada, mas para parar um tempinho e escutar o que Deus tem para nós é muito bom. E principalmente quando nós entendemos que devemos sair dessa nossa rotina negativista que o mundo hoje todo está vivendo, seja falando
de parte política, econômica, seja a parte da própria doença que está se espalhando pelo mundo como praga. Vamos fazer diferença. Vamos ser diferentes. Por isso, eu quero deixar essa palavra para vocês, que eu meditei durante esse dia, que você possa estar crescendo em Deus, descansando em Deus e deixando que Ele guie seus passos. Ok? Tenha um bom dia, um grande abraço e até a próxima.